Somos salvos pelas obras que Deus preparou para praticarmos. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 2 versículos 8 ao 10. Comentário de Mari Persona. A passagem está em Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem... Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, quais seriam essas boas obras aí de Efésios 2:10, nas quais nós deveríamos andar? Bom, primeira coisa, nós entendemos que a salvação é por graça, somente por graça. Essa semana eu recebi uma mensagem, o rapaz escreveu assim, um comentário até em cima de uma pregação que eu fiz, ele escreveu assim, nós não somos salvos pela graça, nós somos salvos pela justiça de Deus. E aí eu respondi, daí ele explicou um monte de coisa, né, tal. Eu acho que ele estava equivocado. Eu respondi para ele e falei assim, eu não sei agora em quem eu devo acreditar. Em você que diz, abre aspas, não somos salvos pela graça, fecha aspas, ou na Bíblia que diz, pela graça sois salvos, né? Porque um dos dois está com a razão, o outro não. Na realidade, o que ele queria dizer, nós somos justificados também pela fé, mas isso graças à justificação que Deus nos dá. Então é importante entender que nós recebemos tudo, mas tudo vem pela graça. Não, às vezes você quer dividir a obra de Cristo e as consequências dessa obra em nós e acaba criando uma nova doutrina aí, que não é pela graça, é pela justiça de Deus, alguma coisa assim. Existe um erro muito grave dentro do protestantismo que tenta ensinar que a salvação seria mais ou menos assim. Nós não temos boas obras para sermos justificados por elas. Porém, então, o que acontece? Nós cremos em Jesus, e quando nós cremos em Jesus, tudo que é dele, no sentido de toda a sua justiça, a sua santidade, as suas boas obras, a sua perfeição, tudo isso é depositado em nossa conta. No começo da minha conversão, eu pregava isso, eu não entendia isso daí. Eu repetia a coisa que eu lia em artigo evangélico, em livros evangélicos, eu pregava isso. Mas é um erro, porque se a nossa salvação fosse pelas obras morais de Cristo, pela santidade dele, pela vida santa, pelo modo dele ser e tudo mais, seria uma salvação por obras, não seria uma salvação por fé. Ainda que não obras nossas, mas seria uma salvação pelas obras de Cristo. E não existe uma salvação pelas obras de Cristo. Existe uma salvação que chega até nós por graça, unicamente por graça, porque deixa muito claro aqui, não vem das obras, para que ninguém se glorie, e também não vem das obras de Cristo, vem de uma obra. Quando lá no Evangelho, os discípulos perguntaram, lá em João capítulo 6, 29, capítulo 1, 6, 28, João 6, 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Veja bem, plural, não é? As obras de Deus. Aí no versículo 29 de João, o Senhor Jesus responde. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, não as obras de Deus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então aí entra a obra de Deus, que é alcançada apenas pela fé em Jesus, crendo em Deus, não é? Por isso que João capítulo 5, 24 diz assim, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, crê no Deus que enviou, no Pai que enviou a Jesus, e isso inclui crer em tudo que está embutido nesse envio de Jesus ao mundo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, no presente, já tem. Não vai ter depois. Fala assim, quando eu morrer eu vou ter a vida eterna. Não.
Já tem, porque a vida eterna é agora algo que é passado para o crente em Jesus. Ele agora tem vida, ele estava morto nos seus delitos e pecados, agora tem vida, e não só vida. Ele não foi apenas vivificado pelo Espírito, que é o que acontece no novo nascimento. No novo nascimento, nós recebemos vida, não necessariamente vida eterna, porque ainda não cremos na obra de Cristo, não cremos na pessoa de Jesus. Nós apenas escutamos a palavra, o Espírito Santo aplicou a palavra em nossos corações, nos deu vida para sermos capazes de sentir o peso dos nossos pecados e ficarmos habilitados a crer em Jesus. Eu creio que aqui todos já devem entender o que é o processo do novo nascimento. Primeiro, o Espírito Santo usa a água da palavra, não tem nada a ver com batismo. O novo nascimento não é batismo, não é água de batismo, é a água da palavra, é a mesma água que Paulo fala lá em Efésios 5, amai vossas esposas, tal, como Cristo amou a igreja e a purifica ou a lava com água pela palavra. E também lá em Pedro, que fala, somos gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Porque se fôssemos gerados de semente corruptível, aí também o batismo podia entrar, porque um batismo pode ter água suja. Não é? É uma água corruptível, uma água que pode ser corrompida, ficar poluída e tudo mais, mas nós não somos gerados de novo por qualquer coisa material, física ou deste mundo. Nós somos gerados de novo, recebemos vida agora, através da pregação da palavra de Deus, que entra em contato conosco, aplicada pelo Espírito Santo. Ok? Então a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Voltando lá em Efésios 2:10, aí vem a fé de que fala no versículo 8, porque pela graça sois salvos, ou seja, a nossa salvação não pode ser comprada, porque ela já foi comprada uma vez, na cruz. Cristo pagou com o seu sangue pela nossa libertação. Quando cremos, somos comprados por preço. Aí somos exortados a não nos fazermos escravos de homens. Somos comprados por preço. Pelo preço que ele pagou com seu sangue na cruz, fomos libertos da potestade das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, do amor do Pai. Então, graça é a única maneira de se receber a salvação e o perdão dos pecados. Porque essas coisas não estão à venda. Elas já foram conquistadas por um preço altíssimo que nenhum de nós teria condições de pagar, e elas estão disponibilizadas agora por Deus, para serem recebidas por meio da fé. Por isso que continua o versículo, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Agora, a fé, essa é a parte interessante. Eu sou um cara de muita fé, eu joguei na loteria, eu tinha fé que eu ia ganhar e ganhei lá R$100 na loteria, né, por fé. Não, isso não é fé. Não é dessa fé que está falando aqui. É fé na palavra de Deus e na promessa de Deus. Então, nós, pela graça, nós somos salvos por meio da fé. Agora, a fé que salva, a fé salvífica, vamos chamar assim, usando a palavra bonita de teólogo, né, não é a nossa fé. Não é uma fé gerada em nós por nossos esforços ou por nossa credibilidade, porque até um incrédulo tem fé, né? Ele tem fé que ele planta feijão, ele tem fé que vai nascer feijão ali, que ele vai ganhar dinheiro com a plantação de feijão, mas não é dessa fé que está falando, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, nada vem de nós. A obra de Cristo é de Cristo, está disponível para nós, não pode ser conquistada pelo batismo. Aqui não diz, pelo batismo sois salvos, por meio da água do batismo. Não vem. Não pode ser obtida por se fazer membro de uma igreja. Aqui não diz, porque fazendo-se membro de uma igreja sois salvos, por meio da sua membresia nessa igreja. Também não diz isso. Não diz que é por frequentar um culto ou uma missa.
Aqui não diz, por ir à missa ou ao culto, sois salvos. Não é também por isso. Não é por participar da ceia do Senhor, que muitos cristãos hoje pensam assim, na pandemia eu não estou podendo tomar ceia, eu vou perder minha salvação, tô perdendo. Não, porque pela participação da ceia do Senhor sois salvos. Não é isso que diz aqui também. Não é? Pela lei, guardar os 10 mandamentos, porque pela guarda da lei sois salvos. Não, também não diz isso. Aqui diz, pela graça sois salvos. Por uma vida santa e sem mácula sois salvos. Não, aqui também não diz que é porque pela vida santa e sem mácula sois salvos. Não diz. Então é pela caridade, fora, como dizem os espíritas, fora da caridade não há salvação. Bom, agora nesse ponto os espíritas estão corretos, em parte, porque a frase de Allan Kardec está dizendo que fora da caridade sua, né, que você faz, não há salvação. Mas então aí eles estão errados, porque fora da caridade de Deus não há salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a caridade de Deus proveu para nós o meio de salvação. Então, não é pela caridade que sois salvos, pela minha caridade, mas é pela caridade de Deus, obviamente, pela graça de Deus, que por seu amor, por sua caridade, deu sem esperar qualquer coisa em troca. Deus não vendeu a salvação, Deus não fez um escambo com a salvação, Deus não está trocando a salvação por alguma coisa que a gente possa fazer. Não. Graça por incrível que pareça, na tradução das Testemunhas de Jeová, que eles pegaram uma Bíblia, deturparam, corromperam a Bíblia para tirar todas as passagens que falam da divindade de Cristo, mas eles deixaram uma que é muito interessante, que é nesse versículo 8 de Efésios 2, que fala assim, porque pelo favor imerecido, né, deixa eu até conferir se é isso mesmo que eles falam, aqui fala, por esta benignidade imerecida. E é uma boa tradução essa parte, porque o que é benignidade imerecida? É uma coisa que Deus faz por nós sem nós merecermos, então é graça. A melhor definição de graça é essa. Graça é a bondade que nós não merecemos. E Deus foi benigno e bondoso para conosco sem nós merecermos. Então não adianta colocar qualquer coisa aqui, porque pela sua vida correta, honesta, religiosa, sois salvo. Não, nada aqui. Então, risca, deleta qualquer meio de salvação que não seja pela obra, pela fé na obra, a única obra que pode nos salvar, que é a morte e ressurreição de Cristo. Essa é a obra que Cristo fez. Ele morreu e depois ressuscitou. E na Bíblia diz que ele fala que ele recebeu o poder de ressuscitar, de entregar sua vida e tornar a tomá-la. E uma das coisas interessantes é que, depois que ele ressuscita, é dito que Deus o ressuscitou. Ou seja, ele tinha poder para ressuscitar de si mesmo, mas Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. Nem isso ele quis fazer de si mesmo. Então, ele foi ressuscitado por Deus. Então, aqui deixa muito claro que é por meio da fé, e isto não vem de vós. Alguns discutem se isto é a fé ou se é a graça da salvação. E eu poria tudo no pacote, porque nem a salvação vem de nós, e nem a fé para podermos ser salvos vem de nós. Porque sendo nós inimigos de Deus, como fala lá em Romanos, não é? Nós somos inimigos. Como nós iríamos querer ser salvos e ficar amigos de Deus? De maneira nenhuma. E é por isso que aqui a gente vai um pouco mais longe, né? Não só mais longe, aqui a gente vai infinitamente mais longe, porque nós vamos aprender de outra passagem que fomos escolhidos, ou fomos eleitos, antes da fundação do mundo. Então Deus, nos seus desígnios eternos, antes de existirmos, e descarta aqui qualquer bobagem esotérica de que nós seríamos anjos no passado e viramos seres humanos. Isso é uma bobagem esotérica, um ensino de Satanás,
que você vai encontrar no esoterismo e até entre alguns cristãos afirmando isso, que nós éramos espíritos já criados antes de termos um corpo. Nós já tínhamos sido espíritos na eternidade que ganharam corpo na era atual. Bobagem das grandes, rejeite qualquer coisa desse tipo. Isso é satânico. Os anjos, sim, existiam, mas não eternamente. Os anjos foram criados também. Foram os primeiros seres criados, foram os anjos. Agora, nós não somos anjos. E é muito importante entender isso quando falam assim, aqueles filmes, né? Em filme tem essas coisas, esses filmes melodramáticos, né? Ah, a criancinha morreu a criancinha. Aí todo mundo fala assim, agora no céu tem mais um anjinho no céu. Não tem um anjinho no céu. Não tem uma estrelinha no céu. Uma criança não vira uma estrela é muito grande. A criança é pequenininha, né? Ela não vai virar uma estrela é centenas de vezes maior que o planeta Terra. Como é que a criança virou uma estrela, né? Inchou, então. Foi pro céu e virou um monstro enorme, queimando tudo ao redor, né? Não pode nem chegar perto de uma estrela, que você é pulverizado na hora. Não! Uma criança que morre, ela vai para a presença do Senhor, o seu espírito vai para a presença do Senhor e ela vai ressuscitar, vai ficar aguardando a ressurreição ali. Porque a criança não tem capacidade de crer ainda. Ela não tem a responsabilidade de crer, porque ela não entende que ela é pecadora, ela não entende que Cristo pode salvá-la, mas tem crianças que muito cedo se convertem. A minha filha, eu me lembro a noite exata em que ela se converteu. Eu pus ela no meu colo, expliquei o Evangelho para ela, falei tudo como é que era, o que ela tinha que fazer, que ela tinha que crer em Jesus, para ele perdoar os pecados dela e Mas eu falei como todo pai fala para uma criança de 6 anos de idade, né? Você não espera grandes respostas assim. Aí ela foi dormir e daqui a pouco minha esposa escutou um barulho no quarto dela, foi lá, aí ela voltou e falou assim, a Lia está chorando. Ela falou que ela aceitou Jesus e ela ficou emocionada agora. Então você vê, é uma coisa maravilhosa que uma criança possa ter um entendimento de crer no Senhor Jesus. Mas, de qualquer maneira, uma criança que morre antes de ter esse entendimento, ou essa responsabilidade, ela está salva. O Senhor Jesus falou, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ela tem um lugar na presença do Senhor. E mesmo que não seja batizada, ela está salva. É a Igreja Católica que fala, tem que batizar crianças, batizava à força as crianças, achando que se elas não fossem batizadas, iam para o inferno. Esses caras não conheciam quem é o nosso Senhor. Quem é o Deus verdadeiro, né? Exatamente. Não conheciam quem é o Deus verdadeiro. Aquele que é amoroso ao extremo, aquele que é benigno ao extremo, aquele que se fosse levar em conta os nossos pecados, ou o pecado com o qual nós viemos ao mundo, já teria dizimado toda a raça humana lá no Éden. Não tinha nem deixado continuar. Mas na sua bondade, no seu amor, nos seus desígnios eternos, que ele tem. Aí que é importante entender uma coisa. Se Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo, se Deus permitiu que uma coisa tão horrenda quanto o pecado contaminasse, corrompesse a humanidade, vê a contrapartida disso. Né? Vê a contrapartida disso. Quão maravilhosa, quão tremenda, quão inesgotável é a obra de Deus e o que Ele tem planejado para os que o amam, para os que Ele salva. Quão maravilhosa. Põe assim, a coisa, num extremo você tem toda a corrupção, todo o pecado, toda a morte, todas as coisas horrendas que foram causadas na humanidade pelo pecado que entrou no mundo por um homem. Por um homem entrou o pecado no mundo e todos pecaram, então, por causa desse pecado que entrou no mundo. E até os animais sofrem até hoje, como fala em Romanos 8, né? A criação geme e sofre até hoje por causa do pecado do homem. Um cachorro fica doente por quê? Por causa do pecado do homem. Agora, se foi tão horrível o causador dessas coisas, imagina o que Deus tem reservado no fim desse filme, vamos falar assim, né? É que nem aqueles filmes que você assiste lá, que o mocinho apanha o filme inteiro, ele só apanha, ele só leva a pior,
Ele fica todinho arrebentado, mas no final ele vence o inimigo dele e a mocinha vem lá e dá um beijo enorme nele, né? Então, se falasse no começo, cara, você vai apanhar, você vai sofrer, você vai ser arrebentado, levar tiro, levar tabefe de tudo, mas no fim você vai ganhar o beijo da mocinha. Ele teria feito tudo de novo. Em filme, pelo menos, é assim, né? Em filme é assim. Mas então imagine o tamanho do que Deus tem preparado. Não é para se comparar. Não é para se comparar. Isso ele fala deixa eu achar o versículo aqui, em Romanos capítulo 8, no versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Gente, olha que coisa maravilhosa. Não dá para comparar o que Deus tem preparado para nós. Então, voltando ao nosso versículos de Efésios 2:8, deixei muito claro aí, que nada substitui a graça de Deus para recebermos esta salvação que está além da nossa capacidade de entender, não é? Ou de sermos salvos. E aí o versículo 9 confirma muito bem isso, Efésios 2:9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se você acha que você é grande coisa, se você se acha a última bolacha do pacote, então é melhor achar de novo, porque está achando errado. Não há nada em nós que pudesse agradar a Deus. Ele não viu em nós qualquer coisa que servisse para a nossa salvação. Porque se ele visse, o que ele teria feito? Ele teria poupado o seu próprio filho. Se ele encontrasse um ser humano sequer que tivesse boas obras, como São Fernando, né? Quem é São Fernando? São Fernando era do livrinho do meu catecismo católico, né? Eu tinha um livrinho que eu ganhei da minha madrinha, que era um livrinho com capa de... Era lindo, era capa de madrepérola. O que é madrepérola? É uma concha, que eles trabalham a concha, alisam a concha, para fazer uma coisa pequena, né? Não dá para fazer uma capa de um carro, né? De madrepérola, mas dá para fazer uma capinha de um livrinho pequeno, que era o meu catecismo que eu ganhei da minha madrinha. E era lindo, era com letras douradas assim na capa, aquela madrepérola que fica todo brilhando, parece uma pérola, né? Mas ela tinha historinhas da Bíblia lá e historinhas extra-bíblicas. Os problemas eram as historinhas extra-bíblicas, então tinha a história dos santos. E lá tinha uma historinha de São Fernando, que eu não lembro eu esqueci até hoje. Eu queria encontrar esse São Fernando, porque o cara era o único na humanidade, depois de Jesus, né? Porque lá dizia que São Fernando foi o único que nunca pecou. Uau! Bom para você, São Fernando. Tremenda bobagem. A Bíblia fala, todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Todos pecaram. Sem exceção alguma. Porque se um não tivesse pecado, esse serviria então para morrer na cruz em nosso lugar. Esse serviria para tomar nossos pecados. Mas não tinha. Então Deus precisou buscar um cordeiro sem defeito, sem mácula, para receber sobre si os nossos pecados e o juízo que era devido aos nossos pecados. Mas voltando então, não vem de nós, não vem de vós. Então esquece, põe um risco no peito e fala assim, põe um X no peito e fala assim, de mim não pode vir coisa alguma que me salve ou acrescente alguma virtude à minha salvação. Ponto final. Aí o versículo 9 diz, não vem das obras. Então, não vem de nada que eu faça, ou possa fazer, ou pense em fazer, para que ninguém se glorie. Porque senão seria um problema imenso. Né? Teve um caso interessante de um homem que estava pregando o evangelho numa praça, e aí chegou um sujeito, ouviu a pregação, gostou, foi falar com ele, cumprimentá-lo, se apresentou, falou assim, olha, gostei muito da sua pregação, mas eu não gostei disso que você falou, que as coisas que nós fazemos, nossa caridade, nosso bem-querer pelas pessoas, nosso amor, as nossas obras, nossa religião, né, não pode salvar.
Não gostei dessa parte. O resto eu gostei bastante, porque você apresentou, você falou muito bem, meus parabéns, papapá. Eu falei, bom, então você não gostou dessa parte? Não, não gostou. Então você acredita que vai ser salvo pelas suas próprias obras? Sim, eu acredito que sim. Porque eu procuro levar uma vida santa, eu procuro levar uma vida boa com Deus, com a religião, com os meus irmãos, eu sempre procuro fazer sempre o correto, e papapi, papapá. Bom, então nós vamos ter um problema. Como assim vamos ter um problema? Você sabe o que os salvos farão quando chegarem no céu? Não sei. O que eles farão? Eles vão cantar. Todos os que chegarem no céu vão cantar um hino de louvor. Olha que coisa linda, né? Imagina todos cantando juntos um hino. Mas vai ter um problema agora. Vai ter um problema. Você lembra do seu tempo de escola, quando mandaram cantar na classe o hino nacional? E um aluno começou a cantar o hino da bandeira. O que aconteceu? A professora mandou parar. O que esse cara está cantando? Está errado, filho, não é esse hino, não. Você errou o hino, né? Então vai ter um problema assim no céu. Porque todos no céu vão estar cantando o hino de Apocalipse 5, que diz assim, no versículo 9: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és, vocês estão cantando ao Cordeiro, que é Jesus, que é o Cristo. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Digno és, Senhor Jesus. Por quê? Porque foste morto, porque com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, e povo, nação. Entendeu agora por que vai dar errado se você for cantar? Porque vai chegar lá no céu, todo mundo está cantando esse hino com esta letra. E você vai estar dizendo assim: digno sou de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fui bom, fui correto, fui caridoso, fui com as minhas boas obras, eu comprei a minha salvação. Você vai cantar errado, todo mundo vai estar cantando uma letra. Você é o único que vai estar cantando o hino da bandeira, enquanto os outros cantam o hino nacional. Então vai ser um problema. Vai ser como aquela história da mãe, né? A mãe assistindo o desfile de 7 de setembro, com 10 mil soldados na tropa, desfilando, né, pela avenida lá em Brasília, e a mãe toda orgulhosa, ela vira para a mulher do lado dela e fala assim: tá vendo só? Só o meu filho está com o passo certo, viu? Só que lindo que ele é. Pronto, vai ser só você achando que está com o passo certo, e os 9.999 outros cantando o hino de louvor ao Senhor, e você louvando a si mesmo pelas suas próprias obras. Olha que absurdo! Olha que absurdo! Então, esse é um bom exemplo. Eu sempre uso isso em evangelismo, porque deixa muito claro, desculpe o termo, a idiotice de uma pessoa que confia em si mesmo para a sua própria salvação. Não tem isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. A última coisa que tem na Bíblia é a confiança própria, que é considerada um problema. Porque você que confia em si mesmo, você não deixa lugar para Cristo te salvar. Aprendi com meu pai: não tente salvar um afogado, alguém que esteja se afogando, enquanto ele ainda estiver com forças, enquanto ele estiver se debatendo. Porque se você chegar perto dele, ele vai agarrar você e ele vai levar você para o fundo. Ele está desesperado, ele está tentando se salvar. Não pode salvar uma pessoa que está tentando se salvar. Você tem que esperar nada em volta dele, até você perceber que ele está desmaiando. Aí você agarra ele pelas costas, né, para não deixar ele agarrar em você, para poder salvá-lo. Ou então, dê um soco bem dado no nariz dele, para ele desmaiar. Exatamente. Você vai precisar salvá-lo, não é? Então, para ele desmaiar. Assim faz o nosso Salvador. Ele tem que dar um soco bem dado no nosso nariz, para a gente perder todas as forças e falar: Senhor, eu desisto, eu me rendo nos teus braços, Senhor, me salva agora, porque eu não consigo salvar a mim mesmo, eu estou afogando, Senhor, me salva. Uma pessoa tem que falar que nem Pedro: Senhor, me salva. Aquele Pedro, quando olhou para as ondas do mar e ficou desesperado, começou a afundar: Senhor, me salva. E se você ler na passagem, podemos até achar a passagem qual é, porque ela é muito boa para isso, né? Mateus 14,
Mateus 14, o Senhor tinha ficado na terra e eles foram com o barco para o mar. Mar na Bíblia aqui, quando está falando do lago de Genezaré, é um mar de água doce, é um lago, na realidade ele não tem contato com os oceanos. No versículo 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. A explicação dispensacionalista para essa passagem é muito interessante, porque isso aqui está falando em figura do Senhor Jesus, no momento atual, que ele está no monte intercedendo pelos seus, enquanto aqui no mundo estarão o remanescente de judeus fiéis a ele, que é esses que estão no barco no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhes era contrário. Então, essa é uma figura dispensacional do que vai acontecer. Nesse tempo atual, o Senhor subiu ao monte. Então, ele não está na terra, ele está no céu. E aí, aqui não fala da igreja, né? Sabemos que a igreja não é revelada no Antigo Testamento e apenas nos evangelhos em duas ocasiões, Mateus 16 e Mateus 18, mas por uma pincelada apenas, que nem os discípulos sabiam o que estava falando, porque ela seria revelada depois, era um mistério que seria revelado depois a Paulo. Mas aqui hoje, neste momento, o Senhor está no monte. E quando começar a grande tribulação, depois que a igreja foi arrebatada da terra, o que vai acontecer? Os verdadeiros judeus que irão se converter nesse tempo estarão no meio do mar da grande tribulação, açoitado pelas ondas da perseguição e da morte e do martírio, porque o vento será contrário, porque o vento será de Satanás, totalmente contrário ao povo de Deus. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Olha só aqui a figura do que está se afogando. Senhor, salva-me. E ainda mais Pedro, né, que tinha um excesso de confiança própria, que ele se achava, né? Pedro era o cara que... Não, senhor, o senhor não vai morrer, não. Que isso? Vira essa boca para lá, né? Ele pega a espada e arranca a orelha do servo, do sacerdote. E no versículo 14, versículo 30, né? Teve medo, começando a ir ao fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Profeticamente falando, o Senhor vai esperar até que esse remanescente de judeus reconheça a sua incapacidade durante a grande tribulação e clame, Senhor, salva-nos. E no versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, usando isso aqui, eu dei a pincelada aí da profética, né, do que significa, da figura que é esta passagem para o povo judeu no futuro, mas como nós estamos usando aqui uma aplicação para o Evangelho, o ponto que eu queria chamar a atenção é esse versículo 14, versículo 31 de Mateus 14. E logo Pedro, estendendo a mão, segurou-a na mão de Jesus. Né? Tem até aquele hino que fala assim, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Amigo, nós não seguramos na mão de Deus. É Deus quem segura na nossa mão. É o Senhor Jesus que segura. Tudo que nós podemos fazer é, Senhor, salva-me. Salva-me. Senhor, segura na minha mão, que eu não tenho condições. Se eu parar de bater na água aqui, ó, eu vou afundar. Não dá nem para estender a mão. Não dá. Ele precisa estender a mão para nós e segurar na nossa mão. É a única maneira de ser salvo é essa. Não tente querer você segurar na mão de Deus, porque ela está muito longe. Ela é muito grande. Ela é muito distante. Mas ouse reconhecer a sua incapacidade, ouse reconhecer que você está afundando nos seus pecados, na sua condenação, e clame, Senhor, me salva, eu não posso mais, eu não aguento mais,
Eu acho que cada um aqui um dia falou isso para o Senhor, cada um à sua própria maneira, né? Cada um falou à sua própria maneira. Todos nós chegamos a Cristo só assim que a gente chega. A gente chega a Cristo rastejando. Ninguém chega a Cristo todo altivo, caminhando e falando assim, vou a Jesus. Pastor, chame aí quem que você quer que levante a mão. Está aqui, minha mão está levantada. Agora eu estou me convertendo a Jesus. Meu amigo, se você está nesse espírito, você não entendeu ainda que Cristo Jesus veio salvar pecadores. Não veio salvar pessoas de bem, pessoas, os médicos, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Os fariseus eram os religiosos, as pessoas de bem, que achavam que as suas coisas, as suas orações, as suas obras valiam alguma coisa. Valia nada. Lixo. Lixo. No Antigo Testamento tem um profeta, não sei se é Isaías, que fala assim, que as nossas justiças são trapos de imundícia. Sabe o que diz na versão original dessa passagem? As nossas justiças são absorventes higiênicos sujos. Não é bem assim que diz o original. Diz trapos de menstruação, porque as mulheres antigamente não tinham para vender mods, essas coisas que hoje modernas que existem. Elas usavam trapo velho para poder se limpar, né, da menstruação. Era assim que funcionava antigamente, nos tempos dos profetas, nos tempos de Jesus. Então Deus compara as nossas justiças, exatamente, Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Então você imagina se alguém teria a pachorra, né? Não sei se aí em Goiás usa esse termo, a pachorra, né? A audácia de chegar a Deus com seus trapos de menstruação, falar, Senhor, trouxe aqui minhas boas obras. De jeito nenhum. Não é isso que o Senhor quer de nós. Ele não encontrou nada em nós que pudesse ser aproveitado para a nossa salvação. Então, voltando ao nosso capítulo de Efésios, capítulo 2, versículo 9, para que ninguém se glorie. Então, aqui ele dá razão de não poder ser de nossas obras. É como se ele falasse assim, para que ninguém cante o hino da bandeira a hora que todos estiverem cantando o hino nacional. Aí ele fala no versículo 10, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Agora é importante entender aqui que ele não está falando da nossa criação original em Adão. Deus não olha para nós mais do jeito como ele olhava para nós antes da nossa conversão. Ele não nos vê mais em Adão, porque na cruz ele pôs um fim à linhagem de Adão. É como se uma indústria de automóveis que fabricava lá o Fusquinha, aí ela decide pôr um fim à linha de produção do Fusquinha. Aí ela desmonta a fábrica de Fusquinha, transforma em sucata todos os Fusquinhas que sobraram, e agora ela constrói uma nova fábrica para fabricar a Ferrari. Né? É isso. Eu sei que as marcas são diferentes, mas vamos fazer de conta, né? Ele vai fabricar Ferrari. Não tem nada mais a ver com Fusquinha. Então, se um dia nós fomos Fusquinha, hoje nós somos Ferrari aos olhos de Deus. Mas isso é em Cristo. Isso é em Cristo. A ninguém mais conhecemos segundo a carne. Ele fala lá em Coríntios, 2 Coríntios 5, versículo 17. Antes o versículo 15. Antes ainda o versículo 14. 2 Coríntios 5, 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O que ele está falando aqui? Logo todos os fusquinhas viraram sucata, não prestam mais para nada. E o versículo 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não os que não têm vida, não os mortos nos seus delitos e pecados, que é o começo do assunto de Efésios 2, não. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, versículo 16, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne.
E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, muito embora uma carne perfeita, sem pecado, né, que ele era, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Por isso que é uma bobagem muito grande quando alguém vem perguntar assim, Jesus era preto ou branco? Ou era amarelo? Ou era vermelho? Qual era a cor da pele de Jesus? Eu sempre mostro isso aqui, meu filho. Agora, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Aí vem outro e fala assim, eu comprei um quadro com o retrato de Jesus, olha que lindo, olhos azuis, cabelo comprido, pele bem branquinha, esse é Jesus, não é? Ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Mas alguém pode falar assim, mas já descobriram algumas pinturas nas paredes das catacumbas mostrando como é que era o rosto de Jesus? Sim, porque até hoje, quando você prega o Evangelho da graça de Deus e fala de coisas espirituais, sempre vai ter um cara que vai entender errado e vai voltar a falar de coisas materiais. Então, não entendeu? Não deu liga. Ainda não entendeu que nós estamos falando de uma outra criação. Por isso que fala no versículo seguinte, assim que, se alguém está em Cristo, nova criação é. Aqui a palavra, a tradução criatura não é a mais correta. Nós vemos na atualizada, também fala criatura, mas na nova versão internacional está mais correta essa versão. Portanto, nessa parte pelo menos, ela tem erros em outras partes. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. É nova criação. O Darby fala new creation. Nova criação. Então, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Por isso que não faz qualquer sentido tentar imaginar como Jesus era ou fazer um desenho do rosto de Jesus. Fazer um retrato de Jesus. Eu até não gosto muito quando desses livrinhos para crianças, tem as histórias bonitinhas do Evangelho e tal, mas eles colocam o Jesus tradicional das histórias católicas, né? Que é um homem de barba, cabelo comprido, pele muito branca e tal. Mesmo pensando no tempo dos dias da sua carne, ele não era assim, ele era moreno. Ele provavelmente era como uma pessoa do Brasil, que é mais uma mescla, né, de branco, negro, índio, porque é uma pessoa morena, que são todos os habitantes ali da Palestina, são pessoas morenas, cabelo preto, tez ou pele de uma cor que a gente chamaria parda, né? É uma pessoa parda, porque ali é a genética do povo daquela região, é assim. Então é uma bobagem muito grande querer retratar Jesus, ou discutir se ele era preto, se ele era branco, isso não interessa, porque agora nós temos que crer nele, e ele não está em nenhuma dessas condições que a gente chamaria assim. Porque se você falar assim, então, mas como é que ele está? Eu falo assim, então, ó, então vê se aguenta essa, ó. Tem um retrato de Jesus, lá em Apocalipse, vamos ver como é que ele está. Ele fala, ali aparece assim, João descreve ele, Apocalipse capítulo 1, ele vê o Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. Ué, Mário, você não falou que ele era moreno? Aqui ele está se apresentando a João, já como Jesus ressuscitado e já na sua configuração de Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É aquele que vai julgar os homens, que não vão poder dizer, não, Deus não pode me julgar porque ele não sabe o que é ser homem. Sabe sim, ele é o Filho do Homem, ele é um ser humano e ao mesmo tempo um ser divino que irá julgar a humanidade. E os seus pés semelhantes a latão reluzente. O que você esperava encontrar em Jesus? Uma sandália? Não, aqui ele está com pés que parecem latão reluzente. Imagina latão pegando fogo, ou bronze pegando fogo e brilhando, né, com luz. Como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. O que é isso? Imagina uma cachoeira, imagina a Foz do Iguaçu. Vai lá pertinho e vê se você consegue conversar com alguém pertinho da queda do Iguaçu, da Foz do Iguaçu. Você não consegue, porque o barulho é ensurdecedor. E assim é a voz que João escuta ali em Apocalipse 1. Ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas. Ora, quem é que consegue segurar 7 estrelas?
e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O que é isso? Você consegue imaginar uma pessoa com uma espada saindo da boca? E o seu rosto era como o sol, então não dá nem para olhar para o rosto dele, quando na sua força resplandece. Então, essa é a descrição de Jesus agora. Vindo ainda, né, ele virá assim. Ele se apresentará assim para julgar as nações quando ele vier. Mas para nós, é claro que ele não tem essa aparência aterradora, porque nós o conhecemos como nosso Senhor, bondoso, amável, benigno para com todos os que o invocam. Esse é o Senhor que nós conhecemos. Mas ele tem diferentes configurações para diferentes obras que ele vai fazer. E essa é a obra que ele vai fazer na terra quando ele vier para julgar. Mas ele não está mais como aquele pobre carpinteiro que nós encontramos nos evangelhos. Não está. Esqueça isso, porque aquele Jesus é o Jesus do catolicismo. Então nós estamos aqui como nova criação, por isso que lá voltando ao nosso capítulo em Efésios 2, versículo 10, quando ele fala aqui, porque somos feitura sua, feituras de Deus, criados em Cristo Jesus. Então não está falando do nosso velho homem, da nossa velha criação, daquilo que nós éramos em Adão. Não. Está falando do que nós somos agora em Cristo, criados de novo, como uma nova criação. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então isso aqui é importante saber, porque antes de sermos criados em Cristo Jesus, e isso nós fomos criados por graça, como fala nos versículos anteriores, quando fomos salvos pela fé, que não veio de nós, não vem de obras. Então, o que você faz com as obras que você fazia antes? Joga tudo no lixo, porque aqui está escrito muito claramente que fomos criados em Cristo Jesus, nessa nova criação, para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Ué, Mário, mas você não, se você fala que antes da nossa nova criação não adiantava as nossas obras, então como é que Cornélio, que ainda não tinha se convertido a Jesus, não tinha crido em Jesus como seu Salvador, como é que ele tinha obras boas e Deus se agradava dela? Peguei você, né, Mário? Tá vendo? Quero ver você sair dessa. E agora? Como é que eu saio dessa? Vamos ver Cornélio. Vamos lá para Cornélio, ver o que Cornélio estava fazendo no capítulo 10 de Atos, né? O que diz de Cornélio? E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual, Cornélio, fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, peraí, as orações e as esmolas não tinham sido em vão? Não, porque elas subiram para a memória diante de Deus. É como se Deus tivesse um arquivo de memória dos feitos de Cornélio. E ali estavam suas orações e suas boas obras. Mas então, por que ele tinha que escutar o evangelho de Pedro, na continuação desse capítulo, para crer em Jesus, ser salvo e ser selado com o Espírito Santo? Porque Cornélio era um homem nascido de novo. Era um homem que escutava a palavra de Deus nas sinagogas, porque ele era um prosélito. Um prosélito era um gentil que havia se convertido ao judaísmo. Então a palavra de Deus era pregada nas sinagogas. A mesma palavra que aquele homem, no caminho de volta de Jerusalém, o eunuco, estava lendo, a palavra de Deus. O que era eunuco? O eunuco era um homem nascido de novo, mas não era salvo. Agora ficou complicado, né? Não era salvo. Por quê? Porque Deus ainda ele tinha começado uma obra nele, e ele ia chegar no final da obra, ele seria salvo ali. O eunuco seria salvo. A hora que Filipe explicasse para ele quem era aquele de que o Salmo falava, ele creu e ele foi salvo. E a mesma coisa Cornélio. Cornélio era um homem nascido de novo. Lembra que eu falei de que João 3, o novo nascimento, não é um batismo? Porque repare que o eunuco nem tinha sido batizado ainda e já estava interessado nas coisas de Deus. E ninguém se interessa, ninguém é despertado realmente
para conhecer quem é o Cristo de Deus, a menos que o Espírito Santo tenha dado uma injeção de vida nessa pessoa, usando a seringa da palavra de Deus. É assim que acontece. Primeiro você recebe vida, aí você fala, o que é isso? Que peso é esse? Esse, meu filho, é o peso dos seus pecados. Agora você tem que crer em Jesus para ter todos os seus pecados perdoados e ser selado com o Espírito Santo. E é isso que acontece lá em Efésios capítulo 1 também. Tendo ouvido a palavra, né, da salvação, do Evangelho, e nele crido em Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse é o processo. Começa com o novo nascimento, que pode acontecer um século antes, na vida de uma pessoa que tenha pelo menos 100 anos, né? Mas ela pode viver a vida inteira nascida de novo, com amor muito grande pelas coisas de Deus, com desejo muito grande de ouvir a palavra de Deus, com vontade de querer conhecer mais sobre o Senhor Jesus. Ela pode às vezes passar uma vida inteira, uma beata, que vai na missa, não perde uma missa, vai na missa de manhã, à tarde e à noite. Você vai dizer, mas ela é católica, a católica vai para o inferno. Só você que manda católico para o inferno. Deus não. Se ela vai crer em Jesus, ela vai estar salva eternamente pela fé em Cristo. Mas ela pode viver, às vezes, uma vida nascida de novo, sem entender nada ainda, mas com amor pelo Senhor. Porque a Bíblia deixa muito claro, em Romanos, que não há quem busque a Deus. Não há nenhum só. Ué, mas então é mentira essa passagem? Porque Cornélio buscava a Deus. Ele fala aqui, muito claramente, em Atos, piedoso, temente a Deus. Temente a Deus. E lá em Romanos fala, não há quem tema a Deus, não há quem tenha temor de Deus. Como é que pode isso? Porque em Romanos está falando do homem natural, que ainda não é nascido de novo. Ele ainda está vivendo no seu velho homem herdado de Adão. Não tem vida. Mas quando ele recebe vida, pela injeção do novo nascimento, o Espírito Santo aplica a palavra de Deus no coração dele, ele desperta para a sua condição de pecado, aí ele fica até pior, porque ele vai gritar como grita em Romanos, no capítulo 7, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque ali em Romanos capítulo 7, é um homem que tem vida, mas não tem libertação ainda. Por isso que ele fala, eu vejo nos meus membros uma outra coisa, eu quero fazer a vontade de Deus, mas os meus membros não fazem. E ele vai gritar, clamar no final do capítulo 7, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí em seguida vem, graças a Deus, né? Porque, até vamos lá em Romanos para não falar errado, capítulo 7, ele termina dando o brado, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? No penúltimo versículo 25 de Romanos 7, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. E aí no versículo 8, que na tradução revista e corrigida está errada, algum escriba acrescentou um pedacinho aí, talvez por ele não entender o que ele estava copiando. Romanos 8:1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. O versículo acaba aí do modo como é apresentado na versão revista e atualizada, que usaram o melhor manuscrito aqui. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Como está também na versão do Darby. There is then now no condemnation to those in Christ Jesus. Ponto. Como está também na nova versão internacional. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Porque a corrigida acrescenta, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pronto, botou uma obra no meio aí. Está vendo o problema? Às vezes um escriba que copiou o manuscrito não entendia o que era realmente o Evangelho da Graça de Deus e botou uma obra no meio. Eu já tive problemas com livros que eu traduzi, livros cristãos, né, de irmãos do século XIX. Teve um livro de Romanos, de Charles Stanley, que é o autor. Quando eu fui traduzir, eu falei assim, opa, tem uma versão, eu ganhei um em espanhol. Eu falei, eu vou usar o espanhol, vou traduzir do inglês, do original, mas vou usar o espanhol para fazer comparação. Fica mais fácil quando você está traduzindo um livro, se você tiver um outro, numa outra língua que você entende, para ver como o tradutor traduziu aquela passagem, né?
E quando eu cheguei nesse capítulo 7 e 8 de Romanos, o livro Vida Através da Morte é um estudo de Romanos. Cada capítulo é equivalente a um capítulo do livro de Romanos. Quando eu cheguei, o cara que traduziu aquele livro para o espanhol, ele fez a festa. Ele devia ser de alguma religião, provavelmente ele devia ser, eu acredito que ele fosse até um cristão protestante, mas provavelmente de uma linha, como é que chama? Arminiana, do arminianismo, porque ele fez uma verdadeira bagunça. Você lê, ele transtornou, ele corrompeu o que o Charles Stanley tinha escrito, para encaixar nas ideias arminianistas aqueles capítulos 7 e 8 de Romanos. Mas então, voltando, eu nem lembro mais aonde eu tenho que voltar agora, porque eu já falei tanta coisa. Vamos ver aqui, Romanos, eu falei de que ninguém no capítulo 3 de Romanos, não há quem busque a Deus, não é? Todos extraviaram, mas quem busca a Deus então é certamente alguém que nasceu de novo. Não quem busca a Deus no budismo, no espiritismo, no qualquer coisa. É uma pessoa que tem no coração um desejo sincero de buscar a Deus. Cornélio, exatamente. Cornélio era um homem nascido de novo, um homem que buscava a Deus, porque era nascido de novo, portanto as suas obras, mesmo aquelas feitas antes dele ser selado com o Espírito Santo, foram colocadas em memória de Deus. Deus se agradou daquilo, porque ele via um homem realmente temente a Deus, que é contrário ao descendente de Adão, ao do velho Adão, né? Um homem que não se converteu a Cristo. Mas então vamos voltar de novo para Efésios capítulo 2, versículo 10, para deixar muito claro que são as boas obras agora. Deus separa aqui que ele está interessado naquelas boas obras daqueles que foram criados em Cristo Jesus, aqueles que agora são nova criação em Cristo, não da velha criação. Ele não está interessado em nenhum fusquinha. Ele quer saber das Ferraris agora, né? Das boas obras criadas nessa nova criação, as quais boas obras Deus preparou para que andássemos nelas. Que boas obras são essas? Muito bem, essas boas obras são a partitura que o maestro, antes de começar a orquestra a tocar, ele distribui para cada músico, porque cada músico vai ter que tocar da maneira como o maestro compôs aquela música, não do jeito que ele bem entender. Porque o maestro dá uma composição de uma música clássica, não adianta o cara lá do pandeiro começar a tocar um samba. Não, ele tem que se ater à partitura, ele tem que seguir as instruções que vão criar aquela música clássica que não é de sua própria autoria, é de autoria do maestro ou do compositor. Ele somente obedece àquela pregação, vamos dizer assim, né? aquela obra, vamos falar obra, né? Aquela obra. Então essas obras que Deus preparou para que andássemos nelas, e agora eu chego na pergunta que foi feita, depois de ter dado uma volta ao mundo em 80 dias, eu chego citando aqui o livro do Júlio Verne, eu chego naquelas boas obras. E que boas obras são essas? Eu iria agora para o capítulo 5, melhor dizendo, para o capítulo 5 de Gálatas primeiro. Essas boas obras são o fruto do Espírito, versículo 22. Mas o fruto do Espírito Agora repare aqui que ele não está dizendo os frutos do Espírito são, mas ele está falando o fruto do Espírito é um fruto multifacetado. Imagina um poliedro de infinitas faces. O fruto do Espírito é assim. Ele é totalmente multifacetado. E esse fruto do Espírito é formado por amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ele está falando dessas boas obras em contraste com as obras da carne,
que ele falou no versículo 19, que são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas agora ele fala do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito produz em nós essas coisas. Todas essas coisas. É claro que essas coisas serão manifestas de alguma maneira. Por exemplo, ele produz em nós o amor. E esse amor nós vamos ter por nossos irmãos, esse amor nós vamos ter pelas crianças, esse amor nós vamos ter pelas pessoas do nosso próximo. Esse amor vai ser o amor que tinha o samaritano no caminho lá, que ele acolhe, né, o homem caído na beira do caminho. Esse amor vai ser aquele que produz obras como as obras que Cristo produziu quando andava no mundo. E ele ainda falou uma coisa. Ele falou assim, aqueles que crerem em mim farão obras maiores. Maiores, Senhor. Que obra maior que eu posso fazer do que ressuscitar um morto? Pensa bem agora. É isso não que o Senhor está falando? Que os que crescem nele fariam obras maiores? Vamos ver lá. Capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque vou para o meu Pai. Eu acho que alguém aqui já fez uma obra maior do que ressuscitar um morto. Você fez ou não fez? Provavelmente fez. Por quê? Ressuscitar um morto, como o Senhor fazia e os seus discípulos faziam, curar um leproso, fazer um cego enxergar, eram obras com resultados passageiros. Porque o morto ressuscitado ia morrer de novo. O cego curado iria ficar cego de novo. O corpo dele ia morrer, os olhos dele iam parar de enxergar. Não é? O leproso, o seu corpo ia ficar pior que a lepra depois que morresse, porque o seu corpo ia desmontar, virar pó. Então todos os milagres ali, todas aquelas obras, eram obras transitórias, feitas para essa vida transitória na Terra. Porém, quando você prega o Evangelho para alguém, por amor que você tem pelas almas, olha que o amor o amor não é amor interesseiro, o amor desinteressado que Deus coloca no seu coração para levar o Evangelho para os perdidos, o que acontece com ele? Ele se converte a Cristo, Deus dá a ele uma nova vida, Deus o salva eternamente, nunca mais ele vai se perder. Ainda que o seu corpo morra, vire pó, vai ressuscitar depois, mas a ressurreição perfeita e final, a semelhança da ressurreição do Senhor Jesus. Essa obra é muito maior do que qualquer coisa que os falsos pregadores anunciam no palco de suas igrejas, né? Vem aqui na frente, irmã, do que você foi curada? Eu tenho uma dor nas costas aqui, que depois a dor subiu para cá, correu para lá e não sei o quê. Aí eu vim na igreja, dei lá, fiz a prece dos 30 dias, pulei a fogueira santa e não sei o quê, passou a dor. Gente, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. As obras maiores são justamente essas que têm valor eterno. Valor eterno. Então, voltando lá em Efésios capítulo 2, em Gálatas, né, que fala amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, todas essas coisas agora habitam no crente em Jesus Cristo, e ele, através dessas coisas que ele tem, graças ao Espírito Santo que habita nele, ele vai produzir muitas coisas. Muitas coisas que são frutos, são consequências desse fruto. Como eu falei, o fruto do Espírito é com todas essas facetas, multifacetado. Não, porque um cachorro tem amor. Quem tem cachorro aí, você pode ver que o cachorro ama você. Quando você chega em casa, ele vem abanando o rabo, se você não cortou o rabo dele, né? Mas ele vem abanando o rabo, porque ele está contente, ele está mostrando alegria, né? Tem aqueles que dizem que mandam cortar o rabo do cachorro antes da visita da sogra, né? Para ninguém demonstrar alegria quando a sogra chegar. Mas se você não cortou o rabo do seu cachorro, ele fica alegre, porque ele ama você, ele gosta de você, ele tem um amor natural por você. Você o alimenta, você o afaga. E tem cachorro que o dono morre, ele fica lá do lado do túmulo e morre de fome.
de tanta afeição que ele tinha pelo dono. Mas não é um amor produzido pelo Espírito Santo, porque o cachorro não tem Espírito Santo. O cachorro não tem nem espírito, ele tem alma só, que é o que o faz dele um ser vivo. Mas ele não tem o espírito, que é o espírito que nos faz podermos nos comunicar com Deus que é espírito. Com Deus que é espírito. A alma é o depósito dos sentimentos, né? Das paixões e tudo mais. O cachorro tem também... tem gozo, ele tem alegria, ele tem paz. Às vezes você vê o cachorro, olha como ele está tranquilo agora. Aí passa um gato correndo na frente, pronto, ele muda totalmente a paz dele e vai embora, né? Ele já sai correndo atrás do gato, querendo pegar o gato. Longanimidade, que é paciência. Benignidade, sim, o cachorro lambe o rosto dos seus filhos e não, às vezes ele tem uma bocarra enorme e não morde os seus filhos. Eu me lembro quando o Pedro era bem pequenininho, e nós estávamos visitando meus pais, e tinha lá no quintal, tinha uma cadeira dessas, tipo espreguiçadeira, aquelas cadeiras de piscina, né, que é deitada assim, que a pessoa deita para tomar sol. E a gente lá dentro, conversando, eu deixei o Pedro nessa cadeira para ele tomar um pouco de sol, deitadinho assim na cadeira. Meu pai tinha um cachorro boxer enorme. O boxer é um dos melhores cachorros para cuidar de criança, né? Ele é muito amoroso com criança. Tinha um cachorro boxer enorme. Aí começamos a escutar o Pedro dando gargalhada, mas gargalhada, morrendo de dar risada. Eu disse, o que está acontecendo? Será que tem alguém que foi lá fazer cócegas no Pedro, né? Porque quando faz cócegas ele dá risada. Eu fui lá fora, gente, eu não acreditei. O Max, que era o cachorrão, né? Estava assim, com as 4 patas em volta do corpo dele que estava deitado e lambendo o rosto do Pedro, assim, aquela lingona, assim, blof, cheio de baba, né? Lambendo o rosto dele, uma bocarra, se ele mordesse, ele engolia a cabeça do Pedro. Ele tem uma boca enorme, uma cabeça enorme. Você vê um boxer grande, um boxer adulto, ele tem uma boca enorme, ele tem um problema, inclusive, na boca. Diz que se o boxer morder uma pessoa com muita raiva, ele trava a mandíbula. Você vai ter que ir lá com um pedaço de pau para abrir a boca dele, porque não consegue, ele trava a mandíbula. A hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, agora ele vai comer o Pedro. Não, ele estava mostrando afeição. Mas é claro que não é uma afeição do Espírito Santo, porque ele não tem espírito, é um animal. É um animal, mas ainda assim um animal afetivo. Um animal que gosta de criança, né? E o Pedro era pequenininho nessa época. Ele tinha um corpinho magrinho, pequenininho, uma cabeça pequenininha. Então realmente assustou aquilo. Mas voltando aqui, nós encontramos esses frutos, então, que são traduzidos em boas obras, em atos. E não importa, não adianta eu falar assim, não, eu quero servir o Senhor, eu vou servir o Senhor quando eu for para a África, pregar para os nativos de uma tribo lá no meio da África. Cara, quando alguém pergunta isso para mim, fala assim, como é que eu faço para servir o Senhor, né? Para trabalhar na obra do Senhor? Eu respondo o seguinte, comece lavando a louça da pia. Pronto, você já está trabalhando na obra do Senhor, porque tem pessoas ali na sua casa que vão se beneficiar dessa obra que você está fazendo, que eles vão ter que almoçar, não ter um prato limpo, e você pensou nessas pessoas, você teve um amor cristão para com essas pessoas e lavou a louça para elas. Olha que coisa maravilhosa, né? Então a mulher lavando a louça e fazendo a comida em casa, às vezes uma mulher cristã, às vezes ela está fazendo obras de Deus muito mais do que um cara que foi lá no meio da selva africana porque ele queria ser o missionário tal, que ele queria aparecer nas capas das revistas com o trabalho que ele desempenhou ali, salvando criancinhas das doenças, dos ataques de cobra, de jacaré e tudo mais. Então, a obra do Senhor, as obras, né, que Deus preparou para nós, são aquelas que nós fazemos que estão na nossa mão. E Deus coloca no nosso coração o desejo de fazê-las. Ele coloca no nosso coração. Perceba que o fruto do Espírito, embora seja multifacetado, ele é íntegro. Ele não é. Você já comprou maçã? Você já foi na feira, comprou uma maçã, que ela vem com calombo? Fala, nossa, o que aconteceu com essa maçã? Olha, veio com um calombo, né? Às vezes a gente até compra porque é interessante, põe a foto no Facebook, no Instagram, né? Tem gente que faz até bobagem com essas frutas que são disformes, vieram com defeito. Mas o fruto do Espírito é perfeito, ele não é disforme. Não é uma pessoa que ama demais. O cara é todo amor, né? É todo amor, mas não tem paz. E nem transmite paz.
O cara é só alegria, só alegria. Nossa, ele conta aquela piada, é tudo alegria. Ele é o pastor que vai lá no culto e só conta piada pra gente. Tá bom, ele tem muito gozo, né? Muita piada. Mas isso é um fruto disforme, não é um fruto do Espírito. Porque ele só transmite alegria. Ele não transmite paz, ele não transmite amor, ele não transmite paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e nem faz obras que vêm com este selo de serem fruto do Espírito. Quando nós compramos maçã agora, né, nas boas distribuidoras, vem um selo. E às vezes a gente fica até chateado, tem que arrancar com a unha aquele selo e sai junto um pedacinho da maçã, né? Mas ela é selada. Por quê? Porque o produtor quer deixar muito claro que ele colocou toda a sua qualidade naquela fruta. Então ela está ali marcada como sendo uma fruta de boa origem. Então as boas obras que nós fazemos agora em Deus são obras de boa origem, de origem confiável, que não foram feitas em qualquer fábrica da China. Me perdoem os chineses, se tiver algum chinês me ouvindo, mas é porque virou, né? Antigamente a gente falava Paraguai, né? Agora fala da China. Então, pense nisso. Qualquer boa obra que Deus colocar na sua mão, faça. Bem, você não quer lavar a louça da cozinha? Está amontoando lá na pia. Ah, bem, eu sou missionário. Eu não faço essas obras assim. Eu estou empenhado na salvação da humanidade. Puxa, que cara. Bom, então vem fechar a porta que eu estou indo embora. Pronto, a continuação da conversa vai ser essa. Eu me lembro, eu estava construindo uma casinha lá em Alto Paraíso, quando eu morei lá em Goiás. Tem irmãos que sempre falam assim, lá vem o Mário de novo com as histórias dele de Alto Paraíso. O que eu posso fazer, né? Se eu morei lá, as histórias eram de lá. E estava fazendo essa casinha e precisava aterrar, né? Encher de terra dentro já dos baldrames, das paredes. Estava só agora tem que levar carrinho de terra e jogar lá dentro para nivelar o piso, para depois cimentar, concretar o piso, botar piso em cima e tal. E lá naquela época, encontrar um caminhão era a coisa mais rara, porque não tinha. Na cidade tinha o pessoal que tinha jipe, tinha caminhonete, mas ninguém tinha caminhão. Tinha um caminhão velho lá, mas que mais ficava quebrado do que andava, né? Então, era difícil achar um caminhão. E eu queria achar um caminhão para poder fazer uma viagem só do barranco lá. A gente parava na beira da estrada, tinha um barranco, e lá com enxada você desmontava o barranco e com a pá você ia jogando em cima da carroceria do caminhão. Então eu fui no posto de gasolina, porque lá passavam caminhões o tempo todo, né? Eu fiquei lá no posto esperando encostar um caminhão. Aí encostou o caminhão e falei assim, escuta, você faz um serviço para mim? É coisa rápida, você vai gastar umas 2 horas aí mais ou menos, para a gente pegar terra, buscar terra para aterrar, despejar na frente da casa que eu estou construindo. Eu faço, eu cobro tanto. Tudo bem, agora eu vou arranjar. Daí eu fui no boteco da esquina ali, e já falei, pessoal, quem aqui quer trabalhar? Eu arrumei um caminhão para fazer o aterro da minha casa. Quem quer trabalhar, vem comigo aqui, né? Aí alguns lá se prontificaram a vir. Aí veio um rapazinho todo bonitinho, com colarzinho de dourado no pescoço, correntinha no pescoço. Todo. Eu olhei para a mão dele e falei assim, esse aí não vai dar muito certo. Aí ele cheguei e falei, então, vamos lá, vamos pegar na pau, essa pá é para você? Eu falei assim, mas como? Não, eu pensei que era alguém para dirigir caminhão, porque eu sou motorista profissional, eu tenho a carteira de motorista para caminhão também. Eu falei assim, não, amigo, eu quero alguém para carregar o caminhão de terra. Você vai precisar de uma pá, você vai precisar de um volante para fazer isso. Com volante você não consegue pegar a terra. Você vai precisar de uma pá. Não, mas eu sou habilitado. Eu sou um profissional habilitado, eu tenho curso de direção. Eu tenho a carteira nível não sei o que lá, que falou. Não faço essas coisas assim de trabalho braçal, né? Falei, tá bom, então tá bom. Então, se você precisar algum dia de um arquiteto urbanista, habilitado também, formado em faculdade e tudo, me procura que eu vou estar no barranco com uma pá na mão, carregando um caminhão de terra. O cara que já tem essa disposição de não querer fazer um trabalho porque ele se acha muito bom para aquele trabalho, ele não vai também, mesmo um cristão, ele não vai querer pegar na massa, ele não vai querer passar vergonha de distribuir folheto na rua e ser xingado, por exemplo. De ser crente é bobo, crente é louco, maluco, Ele não vai querer, porque se ele recebeu a direção do Senhor
para fazer uma tarefa, ainda que seja degradante aos olhos do mundo, é o Senhor quem deu aquela tarefa para ele, porque achou que ele seria capaz de fazer, então vai e faça. Vai e faça. Ah, mas tem dificuldades, tem gozação, tem não sei o quê. O que você acha que as dificuldades que os apóstolos... Talvez hoje você não seja apedrejado, nem enforcado, nem cortem a sua cabeça com um machado, como fizeram com os apóstolos, né? Mas é assim que é a obra do Espírito, são as boas obras que Deus preparou para que andássemos nelas, e essas boas obras são produzidas pelo Espírito Santo em nós e são traduzidas em lavar louça, por exemplo, em atos de amor, atos de paciência, atos de misericórdia, atos de perdão, atos de tudo isso que está escrito lá nas obras do Espírito, de Gálatas, né? Em Efésios também fala de boas obras. Em Efésios fala... Então, só lê o versículo de Efésios, no versículo 5:8, Efésios 5:8, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Para eu saber o que é agradável ao Senhor, eu tenho que andar em comunhão com o Senhor, muito pertinho dele, para perceber o seu olhar, ouvir a sua voz. O Salmo fala assim: não sejais como a mula, né? O cavalo, que precisa de freios, mas os seus o Senhor guia com o seu olhar. Meu pai, ele tinha um jeito muito interessante de me guiar com o seu olhar. Quando eu estava perto dele, e ele estava conversando com uma pessoa, ele dava uma olhadinha para mim e eu já sabia o que ele estava falando. Ele estava fazendo um comentário de 10 páginas a respeito daquela pessoa, só com o olhar que ele dava para mim. E assim é o Senhor. Mas se eu estivesse longe do meu pai, eu não ia perceber esse olhar dele. E é assim que nós percebemos que boas obras o Senhor quer para nós. Tiago 2, 14 em diante. Isso, Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 26. Agora, se nós voltarmos à fita de tudo que foi dito, nós lembraremos o seguinte. Primeiro, é impossível o incrédulo fazer boas obras. Ponto final. Então, qualquer obra de um incrédulo são trapos de imundícia. Então, não adianta ele querer chegar com panos de menstruação e querer trocar isso pela salvação, porque é impossível. É impossível. As suas obras não podem acontecer, boas obras não acontecem em um incrédulo. Primeiro, ele tem que nascer de novo. E aí, as suas obras, como nascido de novo, são guardadas em depósito, como fala lá de Cornélio. Cornélio, agora que tinha vida, ele era temente a Deus e fazia boas obras, dava muitas esmolas, ele e toda a sua casa. Então era um homem agora que tinha vida, e ele adquiriu essa vida não por vontade própria e esforço próprio, não. Ele nasceu de novo. Eu queria saber se alguém aqui, quando nasceu, a hora que saiu assim para fora, falou assim: ainda bem que eu tinha decidido nascer. Se eu não quisesse nascer, eu não teria nascido. Graças a mim que um dia decidi que um espermatozoide iria fecundar um óvulo e me transformar num feto, num embrião, até que então eu, com meu esforço tremendo, nascesse. Eu sou maravilhoso, o bebê mais orgulhoso do mundo acaba de nascer. Então eu não tinha como nascer da minha vontade. Deus fez isso em mim através do novo nascimento. Somos gerados. Quem nos gerou de novo, através de semente não corruptível, foi Deus. Porque nós não temos poder de dar vida a nós mesmos. Só Deus tem. Então repare que o primeiro passo, que é o novo nascimento, já não é feito por mim, mas é o Espírito Santo que faz em mim, através da palavra de Deus que entrou nos meus ouvidos. Não é? Então esse primeiro passo não pude fazer obras para conquistar esse primeiro passo. Aí o segundo passo, que é consequência desse primeiro passo, né? E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Muito bem. Nasci de novo, ouvi o Evangelho claramente, o Evangelho da salvação, criei em Jesus, fui selado. Agora que eu fui selado, Deus vai me utilizar, vai produzir em mim o fruto do Espírito. Aí eu vou ser capaz de fazer boas obras. Então, realmente, se você pegar a passagem de Tiago,
Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Pode, mas não no sentido aqui de Tiago que está falando. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Não virá proveito nenhum, porque não dê as coisas que ele precisa. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, é muito importante entender aqui. Se nós temos lá uma bagagem imensa, dizendo que a salvação não é por obras, isso aqui só pode estar querendo dizer outra coisa. E antes que a gente explique o que é, vamos abrir em Romanos capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Diante de quem que ele pode se gloriar? Diante do outro que está pedindo obras para ele. Porque se ele fosse justificado pelas obras, ele fala assim, não, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Mas ele não vai poder se gloriar diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso, sua fé, foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão ou a recompensa segundo a graça, mas segundo a dívida. Ou seja, se eu faço obras para Deus, querendo ganhar a salvação, eu estou tornando Deus meu devedor. Vai chegar no fim da vida, eu vou apresentar, Senhor, cheguei aqui, mas olha quanta coisa eu fiz, Senhor, me dê a salvação aí, ó, que o Senhor está me devendo. O Senhor é só absurdo, até a linguagem já fica até profana, porque Deus não é devedor de ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Então eu não posso cobrar a Deus. Porque se eu vou trabalhar para qualquer um de vocês, no fim do mês eu quero o meu salário. Se você não pagar o meu salário, eu vou na justiça do trabalho, eu vou entrar com uma ação contra você. Porque eu mereço receber o pagamento pelo meu trabalho. Percebe? Você me deve. E se passar o tempo, você me deve com juros e correção monetária ainda. Agora, pensa o seguinte, você vai chegar no fim da sua vida e vai cobrar a Deus? E vai cobrar a Deus com juros e correção monetária e mover uma ação contra ele? Caso ele não te dê a salvação? Porque é isso que está dizendo aqui em Romanos. É isso que está dizendo em Romanos. Aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado, não é depositado na sua conta o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. A dívida aí, mas Deus não pode dever para ninguém. Deus não pode me dever. Mas, versículo 5, aquele que não pratica, ou seja, não faz qualquer obra. Quem é esse? É o homem na sua incredulidade ainda. Nós já deixamos claro que qualquer pessoa, as obras de qualquer incrédulo são trapos de imundícia, são panos de menstruação. Então, aquele que não pratica, ou seja, não tem nada para apresentar, mas crê naquele que justifica o ímpio, não o bom, não o de bom comportamento, não o que tem muitas boas obras, não. Justifica o ímpio, porque ímpio todos nós nascemos ao mundo, viemos ao mundo ímpios. A sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, ou seja, quem Deus considera justo, sem as obras. Dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, a quem o Senhor não considera culpado e digno de ir para o inferno. Bem-aventurado esse homem. Como que ele conseguiu esse status agora? Pela fé somente, não foi com obras, não foi tentando fazer de Deus um devedor seu. Não foi por obras nenhuma. Agora voltamos então a Tiago 2. Então o que realmente está falando aqui de Tiago 2? Não é Deus falando assim, mostra-me a tua fé sem obras, né? Não. Porque lá em Romanos já ficou muito claro que se a minha salvação fosse por obras, eu teria de que me justificar, de que me gloriar, mas não diante de Deus. Porque Deus não está nem aí, ele não espera boas obras de um incrédulo. Ele não vai justificar alguém pelas suas boas obras, de jeito nenhum. Mas os seres humanos, sim, esperam
que nós sejamos a nossa fé seja justificada, ou seja, seja exposta aos olhos deles através das nossas obras. E é justamente o que ele está falando aqui em Tiago 2. Se o irmão, no versículo 16, e algum de vós lhes disser, mais para frente, versículo 18, mas dirá alguém, esse não é Deus, esse é um ser humano, que não pode ver meu coração, não pode enxergar a minha fé. Então, um ser humano que não consegue enxergar a minha fé, e talvez não ache que lavar a louça da cozinha foi uma boa obra, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Percebe aqui? É alguém que está cobrando o outro, cuja vida não tem evidência alguma de ser uma vida de fé, dele ser uma pessoa convertida. Mas esse alguém que está cobrando não é Deus, porque já ficou claro em Romanos que Deus conhece o coração de todos. Deus conhece o coração de Davi. Como que era o coração de Davi? Quem era Davi? Davi era um cara que traiu a sua esposa, que cometeu adultério com a mulher de Urias, né, que eu acho que é Urias o nome, com Batseba. E não só isso, mandou matar o marido da mulher com quem ele cometeu adultério para ficar só com ela, para não ter concorrente. E o cara era tão fiel ao rei que quando voltou da guerra, que Davi quis que ele voltasse da guerra para justificar a gravidez, né, porque ela estava grávida, então Davi pensou, bom, ele volta da guerra, vai dormir com a mulher, aí ninguém vai falar que o filho é de outra pessoa, vai falar que é dele. Mas o cara era tão fiel ao rei que ele voltou da guerra e nem foi para casa. Ele dormiu na porta, no portão do palácio. Olha a fidelidade desse homem. Nós vamos encontrar ele no céu. Nós vamos encontrá-lo no céu, esse homem que voltou com tamanha fidelidade para com o rei. E no entanto, o que Davi faz? Põe ele na frente da batalha e larga ele lá sozinho. Vem os soldados todos para trás e deixa ele sozinho lá, para ele morrer. Claro, mataram ele, não teve jeito dele se livrar. Esse era Davi, que fez tamanhas coisas horrendas. E ainda assim, o que Davi fala? Lá em Romanos capítulo 4. Assim Davi, versículo 6, declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Sem as obras. Porque Davi poderia continuar dizendo assim: porque meus filhos, se Deus fosse imputar justiça a um homem como eu estava perdido por toda a eternidade, porque minhas obras são as piores possíveis. Dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. E isso ele só pode ser esse homem se ele for a Cristo pedindo perdão pelos seus pecados e crendo em Jesus como aquele que na cruz morreu para levar os seus pecados e lhe dar a salvação. Agora, uma coisa é muito certa. Essas igrejas que pregam salvação por obras, esses pregadores que pregam salvação por obra, nunca teriam recebido Davi no seu rol de membros. Porque Davi era um pecador. E um pecador que se arrependeu dos seus pecados e creu em Deus, que Deus ia prover um cordeiro para salvá-lo. Um sacrifício viável para salvá-lo dos seus pecados. Então, aqui em Tiago, é muito bom entender que essa aqui é a justificação horizontal de um homem para outro homem. Mostra-me as tuas obras, eu mostrarei as minhas. O que é isso? Competição de obras? Porque é de homem para homem. Os homens são assim, eles querem ver resultados. Eles querem ver obras. Mas diante de Deus nós somos justificados unicamente pela fé. E diante de Deus nós somos perdoados dos nossos pecados. Nenhum homem vai nos perdoar dos nossos pecados. Só Deus. Então o que interessa para nós é a nossa salvação pela fé e a justificação pela fé diante de Deus. Agora vem um aqui e fala assim: mas aqui, tá vendo? Crer é fácil, ó. Porque até os demônios creem, né? Que ele fala aqui no versículo 19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Ora, aqui não está dizendo que os demônios creem em Cristo como Salvador. Eles creem que há um só Deus. Como a maior parte da humanidade crê que há um só Deus, que há um Deus. Alguns deles creem que tem muitos deuses. Mas quando você vai até nessas crenças pagãs, elas têm sempre um Deus que é maior que os outros deuses. Como lá na Grécia,
os gregos tinham lá o altar ao Deus desconhecido, que eles achavam que era um Deus tão altíssimo, tão alto, tão elevado, tão distante deles, que eles não tinham capacidade de conhecê-lo. E muitas outras religiões antigas e pagãs, muitas têm a noção de um Deus que criou todas as coisas. E às vezes a trindade é que confunde a cabeça das pessoas achando que nós somos politeístas, né? Porque nós adoramos ao Pai e ao Filho. Nós não adoramos o Espírito Santo porque o Espírito Santo não veio para ser adorado, mas para apontar para o Filho. Mas é Deus igualmente com o Pai e com o Filho. São três pessoas, um Deus. Agora o que está dizendo aqui não é que os demônios creem, não é que eles creem que Cristo morreu por eles. Eles não creem que Jesus pagou por seus pecados. Eles não creem que Jesus é o Filho de Deus que veio morrer ao mundo como Cordeiro de Deus para nos salvar. Não, eles creem que há um só Deus. E eles não poderiam crer diferente, porque eles sabem disso. Eles sabem disso, eles têm acesso a essa informação. Afinal de contas, quando o Satanás se apresentou diante do Senhor em Jó, o que ele viu lá? Ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor, na verdade, era ali Jeová, não é? Que é o Senhor Jesus no Antigo Testamento. Mas os demônios sabem como é que foi a criação. Os anjos caídos sabem como é que foi a criação. Porque eles ainda, antes até mesmo deles caírem, eles se regozijavam, né? Que Jó fala, os filhos de Deus se regozijavam vendo as obras de Deus, a criação de Deus. Então aqui não fala, esse versículo não está falando de fé em Cristo. Ele está falando de crer que há um só Deus. Mesmo os incrédulos creem. Vai no boteco da esquina, pergunta para o rapaz ali, amigo, quantos deuses existem? Ele fala assim, só tem um, né? Não é o Deus lá que fala na Bíblia, que criou todas as coisas. Mas ele é crente, é convertido? Não é. Não estou falando porque está no boteco que ele não é convertido, né? Mas não, se ele não crê em Jesus, ele entrou ali no boteco para pegar trocar a nota de 50 por 5 de 10, né? Então, ele pode ser um crente em Jesus também. Mas era isso, eu espero ter esclarecido a questão aqui de Tiago, que é confusão para muita gente, principalmente para aqueles que nunca receberiam Davi, nunca aceitariam que Davi foi salvo, quando o próprio Davi disse que foi justificado por Deus pela fé, e que nenhum homem é justificado ali, Paulo fala isso ali, né? Inspirado pelo Espírito Santo, nenhum homem é justificado pelas suas obras. Você precisa, exatamente, é por isso que você precisa ler o versículo 13. O que diz o versículo 13? Então ele está falando de pessoas que nasceram de novo, percebeu? Veio para o que era seu. O que era o seu? O seu povo judeu, e os seus não receberam. Então esse é um ponto, né? Ele não veio para salvos, ele veio para o povo judeu, o seu povo, e os seus não receberam. Então até a gente sabe muito bem porquê, né? O que aconteceu e tudo mais. Ele foi crucificado, ressuscitou, agora, tendo consumado a sua obra, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, eles não tiveram de si mesmos esse poder, eles receberam do Espírito Santo o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, e ganharam essa paternidade. Quem são esses? Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E isso que João está falando no versículo 13, ele vai explicar depois no capítulo 3, para Nicodemos. Nicodemos que pergunta, né? Ele fala para Nicodemos no versículo 3, capítulo 3, versículo 3 de João, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele não entendeu nada, Nicodemos, ele está pensando nas coisas da terra. Aí o Senhor explica. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da água? Nascer da palavra de Deus, que é a água que é explicada lá em Efésios capítulo 5. E o que é o Espírito? É o Espírito Santo que aplica essa água na pessoa para ela ter vida. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Percebe? Então, o novo nascimento é uma coisa que nós não conseguimos entender, porque é como o vento, não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai. Então, voltando aqui a João 1, ele veio para o que era seu, que era o povo judeu, não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Quem são esses? Quem são esses? Os que nasceram de Deus. Não são pessoas naturais, no seu estado natural de Adão. Eles receberam vida vinda de Deus, aplicada pelo Espírito Santo, e agora, com essa vida que eles receberam de Deus, eles recebem o poder, quando creem em Jesus, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Não sei se a minha explicação foi clara, mas isso deixa muito claro que o incrédulo não pode de si mesmo buscar a Deus e nem crer em Cristo. Ele não pode nascer de novo, o incrédulo. Tudo vem de Deus. E só quando nós entendemos a eleição eterna do crente, que aconteceu lá na eternidade passada, quando nós nem existíamos, nós não vamos entender isso aí. Uns vão confundir, falar que quando é batizado, outros vão achar que é outra coisa, mas é muito claro que um incrédulo não consegue crer em Jesus. Então por que vocês pregam o Evangelho? Porque o Senhor mandou pregar. É isso. Mas o incrédulo não vai entrar por aqui e sair por aqui, a menos que o Espírito Santo use aquela mensagem para colocar vida naquele coração, ele sentiu o peso dos seus pecados e então crer em Jesus. Que é a continuação da história lá de Cornélio, não é? Ele vai ter que se encontrar com Pedro, e Pedro prega o Evangelho para ele, que ali é um modelo de pregação do Evangelho. Ele fala todos os itens em que Cornélio precisava crer. E só depois que ele fala todos os itens, é que Cornélio e os que estavam com ele, ouvindo aquela pregação, creram e foram salvos. Que itens são esses? Vamos lá perguntar para Cornélio, lá em Atos 10, né? Perguntar para Pedro, na verdade, né? Cornélio ainda não sabia. Vai estar em Atos 10, versículo 34, quando Pedro abre a boca. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Isso aqui Pedro está falando para os outros judeus, irmãos ali convertidos, que estavam com ele, e não estavam entendendo como é que Pedro podia dar atenção para um gentil, mesmo sendo um gentil convertido ao judaísmo, porque os judeus não entravam nem na casa de um gentil. Aí, no versículo 36, ele fala: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis. Veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, até aqui, ele apresenta as credenciais de quem era Jesus. E para isso nós temos os 4 evangelhos. Por isso que nós usamos muito os evangelhos para apresentar Jesus para as pessoas, para mostrar quais eram as credenciais dele. Ele é isso, ele fez aquilo outro. E nós somos testemunhas, Atos 10, 39, de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. Agora começa a obra de salvação, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. Então não existe pregação do Evangelho se não existir a cruz. Evangelho sem sangue não é Evangelho. Então aqui Pedro vai falar da obra de Cristo que começa com a morte dele na cruz. Porque se Cristo tivesse só andado pelo mundo, fazendo bem, curando as pessoas, e falassem para você: não, você para ser salvo tem que ser que nem Jesus, eu estava perdido. Porque começa que Jesus não tinha pecado. E eu tenho já, o ponto de partida, eu já vou querer entrar nessa corrida com um carro sem motor, com pneu furado e sem câmbio. Como é que eu vou correr participar dessa corrida? Eu não posso. Meu ponto de partida já está errado, que eu sou pecador. Eu preciso primeiro ser salvo.
Então não é imitando Jesus que somos salvos. Nós somos salvos por crermos na obra que ele fez por nós, porque nós não seríamos capazes de fazer. Então, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro, e a este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo. Percebe aqui? Não era para ele, para o todo o povo, enxergar Jesus ressuscitado. Não era para isso, porque daí você podia ter conversões emocionais só, né? Ele ressuscitou, ele mesmo, Não. Ele designou, daí aquela pergunta que ele fez, por que nós pregamos o Evangelho? Porque o Senhor mandou a gente pregar o Evangelho. Porque não era pelo povo o vendo ressuscitado que eles seriam convertidos. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Porque nenhum incrédulo viu Jesus ressuscitado, só os crentes. Os incrédulos todos viram Jesus pregado na cruz morto. Somente quando ele voltar que os incrédulos verão, mas daí aqueles que não creram, será tarde demais, porque ele voltará daí para julgar o mundo, julgar as nações. E nos mandou pregar ao povo, pronto, por isso que nós pregamos o Evangelho, versículo 42. E testificar que ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. Então ele falou, primeiro ele falou da obra de Cristo na cruz, ele falou da ressurreição de Cristo, esses pontos não podem faltar no Evangelho. Terceiro, ele falou do juízo, porque Jesus foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Então não tem Evangelho sem morte na cruz, não tem Evangelho sem ressurreição, e não tem Evangelho sem o juízo que aguarda aqueles que não crerem em Jesus. Aí no versículo 43, ele faz a chamada. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Isso aqui é mais ou menos um processo, como você vai, usando agora linguagem paralela, né? O Senhor usou muitas parábolas, falou dele como semente, o grão que está na terra e morre e tal. Então eu tomo a liberdade, às vezes, de usar também histórias paralelas para explicar melhor isso. Então, por exemplo, como que é um processo de venda? Você vai vender um sapato. Primeiro você vem e fala assim, olha, eu tenho esse sapato, veja como esse sapato é bom, esse sapato é durável, esse sapato não estraga, esse sapato não dói o pé, e papapá. Você fala todas as características, as qualidades do sapato, você dá as credenciais do sapato para os possíveis clientes. Depois você mostra como aquele sapato, né, foi produzido, e etc. e tal, e como a pessoa vai ser feliz se comprar o sapato. Ok? Essa é a parte do Evangelho que nós apresentamos as credenciais de Cristo, tudo que ele fez, tudo que ele é, e o que aconteceu com ele, né, o qual mataram, pendurando no madeiro, ressuscitou e tal. E quando você chega no final, o que você faz? Você fecha isso, dizendo para a pessoa, quer comprar, quer ser dono desse sapato? Quer comprar esse sapato? Você pede uma ação da pessoa. Você pede uma ação da pessoa. Né? A esse dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Você mostrou o benefício final agora, se a pessoa fizer o quê? Crer. Só isso que pede. Todos os que nele creem, não é todos que vão na igreja, todos os que dão o dízimo, todos os que praticam a lei, todos os que não pecam, todos os que não... É todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os ouvintes, os que ouviam a palavra. Percebe? Essa é uma pregação perfeita, passo a passo, de como Cristo pode salvar um pecador. E aí tem todos os elementos que não devem faltar. Quando você vai pregando o Evangelho para alguém, lembra de falar da morte, lembra de falar de quem Jesus era, de quem ele é, né? De como ele demonstrou as suas virtudes e o seu poder. Depois lembra-se de falar da morte, do sangue derramado, da ressurreição, e que ele vai voltar, e que ele vai julgar os que não crerem nele. Porque existe um juízo no lago de fogo preparado para os anjos, para o diabo e seus anjos, no qual os homens irão de abelhudos, porque o lago de fogo não foi preparado para os homens. A Bíblia diz que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. E aí, então, essa é a pregação completa do Evangelho. Mas, voltando ao princípio, lá de João, capítulo 1, você não pode ler todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, sem ler o versículo seguinte, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, sem mostrar que são pessoas que primeiro
receberam vida de Deus, são nascidas de novo, e a explicação disso está no capítulo 3, para que pudessem crer em Jesus, como aconteceu com Cornélio e seus amigos. Agora, é muito interessante ver que esse capítulo 1, 2 e 3 andam juntos, porque no capítulo 2 ele não deixou de explicar isso também, da recepção de vida. Por quê? O que é o capítulo 2? Ah, uma festa de casamento. Legal, uma festa de casamento. O que tem isso a ver com o novo nascimento? Ora, o que aconteceu ali? O Senhor Jesus mandou dizer aos servos, né, que os servos são sempre na Bíblia uma figura do Filho do Espírito Santo, para encherem as talhas de pedra até em cima. Quem são as talhas de pedra? Somos nós. Seres humanos, somos vasos. O ser humano é sempre comparado a um vaso na Bíblia, e nesse caso vasos de pedra, são os mais duros possíveis. E manda encher de água. Os servos devem encher de água até em cima. Os servos prefiguram o Espírito Santo. O que é encher de água até em cima? É o Espírito Santo aplicar a palavra de Deus até em cima de um pecador duro e empedernido, né? E quando ele aplica a palavra de Deus até em cima, entra em ação a obra do Senhor Jesus, que é fazer o quê? Transformar aquela água em vinho. O que significa isso? Que ele transformou 6 talhas de pedra, 240 litros de água, em 240 litros de vinho, da melhor qualidade que jamais qualquer vinícola pôde produzir. Um vinho que ninguém ganharia todos os prêmios se participasse de premiações, não é? E aí vem uns e falam assim, não, o crente não pode beber vinho. Então o que ele fez lá, né? Transformou em quisuco, por acaso. Quisuco sabor uva, de jeito nenhum. Transformou em vinho. Por quê? Porque o vinho na Bíblia é uma figura de alegria. Lá no Salmo fala, o vinho alegra o coração do homem. E é uma figura de vida, uma figura de sangue. Afinal, não é na ceia que nós celebramos a ceia com pão e vinho? Para refigurar o corpo e o sangue de Jesus? Então, quando o Espírito Santo aplica a água da palavra nos corações empedernidos, ele traz vida para que eles possam crer em Jesus. E traz alegria também. E traz a vida que é representada pelo sangue. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.